Falou do nome, o título, falou pinico, me lembrou de uma coisa. Também. No episódio com o Israel Subirá, filho do Luciano Subirá, a gente estava conversando sobre santidade, sobre tal, e aí eu li um texto que eu conhecia muito antigo, que eu não sabia de quem era, o título dele era Deus Pegou no Meu Bilal. É muito bom isso aí. E aí, cara, eu tenho esse texto salvo assim no meu bloco de notas há muito tempo. Acho que desde 2014, eu acho, se eu não me engano, que eu tenho salvo. E aí, cara, você falou hoje que esse texto era teu, tal. Eu falei, caraca, Era velho. teu? É? Ele não estava aqui. Não. Um sabia? dia Eu não eu contei estava pra na minha vocês? casa. Um dia eu estava na minha casa e começou, Marcos, o Hub citou seu texto. Eu falei, que texto, meu Deus. Eu já escrevi alguns livros, então deve ter sido agora, deve ter sido 2015. Mas tem 2014. outros textos polêmicos também? Eu vou contar a história desse texto. Tem muito. Mas assim... e aí mandaram o link e eu vi que você... Aí eu conheci vocês, eu não conhecia. E eu vi, falei, caramba, que legal. Tem um corte disso. Então, e deu um corte polêmico. Eu fui ler lá os comentários e falei, gente, volta a falar de Jesus, não fala essas coisas. Tinha coisas assim. E aí, deixa eu contar o contexto disso, só para vocês entenderem. Primeiro que o tema eu quis ser usado. Mas eu lembro que lá para 2005, 2006, surgiu um ministério em São Paulo chamado Sex Church. Eu não sei se vocês lembram disso. Sex Church... Eu conheci esse texto no Sex Church. Isso, exatamente. E o Sex Church, ele era um site para... quase o mesmo esquema da Glocal. É para quem está procurando pornografia, chegar lá no Sex Church e tem textos sobre sexualidade lá. E umas fotos, não eram pornográficas, mas eram fotos ousadíssimas, eu acho que ainda deve ter até hoje, muito legais feitas, mas mostrando que a pornografia vai destruir. Então, esse era um ministério muito bacana. Cara, eu lembro... tinha tipo um cérebro, assim, com um vibrador eu já vi. enfiado, assim, isso. Uma mulher, falou, uma mano, mulher você tá sendo fazendo um escravo sexo disso, tá oral matando. numa arma, como se fosse dar um tiro. Então, assim, tinha umas coisas assim... Bom, eles estavam lá para fazer o ministério deles, e eu conheci eles, achei bacana. E a gente conversou, eles pediram textos. Eu já escrevia no meu blog é de 2005, 2004, e eu já escrevia, toda semana eu escrevia um texto para a juventude, fé cristã. Eu escrevia e eu sempre colocava temas para atrair, porque na época o Google ainda estava ali, eu falei, cara, tem que botar coisa, senão as pessoas não veem, né? E aí a gente botava esses títulos, e aí eles falaram, você escreve alguns textos? Eu escrevo. E um desses foi de desenvolver sobre a criação. Tem um episódio, vocês podem olhar, mas como Deus criou o ser humano do barro, ele formou todo o ser humano, e, querendo ou não, a gente tem que pensar nisso. Uma hora ele chegou no pênis de Adão para formar o pênis. Então, quem pegou no pênis de Adão foi Deus. Isso, para os gregos, era um absurdo, porque Deus não pegava em barro, Deus não podia ser um pedreiro. E é engraçado que Jesus é carpinteiro, mas isso é um erro de tradução, porque Jesus era um pedreiro. O carpinteiro, na época, construía casa. Então, é o mesmo Jesus hebraico, que é um pedreiro, claramente. Vamos lembrar, a argamassa é barro. Então, quando os hebreus estão descrevendo, quando Moisés está descrevendo Gênesis, ele está falando, nosso Deus é um pedreiro. E quando Jesus vem, ele é filho de pedreiro. Então, aí todo cara da época está lendo, está entendendo isso aqui, eu estou entendendo. Os gregos não aceitavam, não. Grego, Deus cria sem tocar, só fazendo assim, sim, sabe, assim só. E aí ele forma do barro, porque isso é um jeito de confrontar os outros povos. E aí, é lógico, eu peguei isso e fiz uma liberdade dizendo assim, o título era... Eu não quis fazer num Sex Church falar, Deus pegou no meu pênis. Poderia ser mais leve. Aí eu peguei uma palavra que não é tão chula, né? Bilal. Quase infantil, né? Bilal. E aí podia ser pipi. Mas aí é meio ruim eu, um adulto, falando isso. Mas assim, aí foi isso. E o texto não tem nada de blasfemar ou falar... O texto é o seguinte, veja bem o que você vai fazer com sua sexualidade, seu pênis, porque ela é sagrada. A sua sexualidade Deus fez. Então, os judeus, eles lavam a mão quando eles saem do banheiro. A nossa sociedade os judeus lavam a mão quando eles entram no banheiro, porque o que eles vão tocar é sagrado. E nossa sociedade lava quando sai, porque tem uma visão suja do pênis. Pode ver que todos os palavrões
tem a ver com pênis ou vagina ou o sexo feito de forma errada. Não existe, eu não vou fazer vocês pecarem para pensar, mas não existe palavrão fora desse eixo que eu acabei de falar para vocês. E palavrão, ele é uma visão errada do sexo. Aliás, a visão, nossa sociedade tem uma visão errada do sexo. Então, você tem o saco escrotal, que era sagrado, porque é o sêmen da próxima geração, que é o toledote, que vai aparecer algumas vezes em Gênesis, que é a geração de Adão, a geração de Noé. Então, quando Abraão fala, prometa para mim, servo, que você vai trazer uma mulher para o meu filho para continuar a geração, ele pega, só que a tradução fala embaixo da coxa. O que é embaixo da coxa? Vai pegou aqui? Então, no joelho. O servo pegou no saco ali. escrotal de Abraão e prometeu pela sua descendência que eu vou trazer uma mulher que vai honrar a sua descendência. Rapaz, esse juramento aí... Era meio complicado. Naquela época, se alguém falava, você jura? Não juro por nada, não. Eu tô... E quando... Você jura? Não, dou minha palavra. E digo mais, uma interpretação melhor é que a briga que Jacó teve com o anjo, não é que ele tirou um nervo da coxa, ele andou. Ali ele transformou Jacó em fértil, mas graças a Deus eles já tinham as 12 tribos. Mas ali ele prejudica a sexualidade, não no sentido, ele ainda é homem, tudo, mas a descendência. Você vê como é que está lá. Só que a gente não pode te segurar, porque a gente vê como algo negativo. Aonde é a aliança mais forte do judaísmo, aonde determina que ele tem a marca do povo de Deus? Não é na testa. A marca da besta é na testa. Porque a gente acha que o sagrado nosso é o nosso cérebro. A gente acha que o nosso... Aqui vamos estudar, no judaísmo é o pênis. Então, assim, a gente não vê porque a nossa sociedade não deixa ver. Eu escrevi esse texto. Agora, esse texto, ele foi escrito em 2007, meu amigo. Então, faz 20 anos. E, mesmo assim, ainda choca alguns que estão vendo. Como assim? Porque a gente tem que repensar. Você falou que eu não ia conversar de sexualidade, está aí. Eu vou a sexualidade, a gente tem que ser repensada à luz da palavra de Deus. O Vona que fez uma piada Muito nesse dia bom. aí que foi... Muito boa.